pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao curso de Fundamentos da Técnica Violonística. Eu me chamo Gia Silvestre, vou acompanhar vocês ao longo do curso, tá? E nesse módulo 1, a gente vai tratar de alguns aspectos da técnica de mão direita. E na aula de hoje, a primeira aula, a gente vai tratar de aspectos posturais e da nomenclatura que a gente vai usar para nomear os dedos das mãos. Ok. Apresentando o recurso material que a gente vai usar, tá? Primeiro, é importante uma cadeira sem braço. Por quê? Normalmente as cadeiras que têm braço, elas vão gerar algum desconforto e isso não vai ser interessante, porque a gente vai estar sempre prezando por uma técnica relaxada e que a gente possa praticar de maneira confortável, tá? Então, é importante, primeiramente, uma cadeira sem braço, como essa aqui. Bom, a segunda coisa que talvez, né, na verdade, você vá precisar é de um banquinho. Por que talvez? O banquinho ele vai ser utilizado mais uma proposta de uma escola mais tradicional, de uma escola europeia, tá? Que vem da figura do Francisco Tárrega. Então, a postura Tárrega, que eu vou mostrar logo em seguida para vocês, vai utilizar um banquinho. Ou é possível também se utilizar de uma escola brasileira, uma escola que não vai usar o banquinho, ou uma escola flamenca, que também não utiliza o banquinho. Como segurar o instrumento, né? Essa é uma pergunta importante, recorrente e válida para a gente pensar como que a gente vai desenvolver uma técnica. Então, eu pensei em três pontos fundamentais para a gente pensar quando fazer essa pergunta. A primeira coisa é você pensar na mobilidade, tá? Essa maneira que você vai segurar, ela precisa ser de tal maneira que você possa ter a maior mobilidade possível, tanto de mão esquerda quanto de mão direita. A segunda coisa é você estar confortável e relaxado, né? Então, o aspecto da cadeira, como eu já falei anteriormente, é importante que você esteja bem colocado, confortável. E a terceira coisa é a questão da ergonomia. O que seria ergonomia? Ergonomia é o ato do instrumento, do objeto que está sendo manuseado, se adaptar à pessoa que está utilizando. Então, a gente não vai moldar a nossa maneira de ser, de estar. Na verdade, o instrumento é que vai ser manuseado de tal forma, tá? Então, é bom ter esse nível de prioridade, colocar o instrumento precisa se adaptar a você e não o contrário. Tá, então só demonstrando, tá? Algumas escolas que são possíveis. Eu acho que basicamente todo mundo conhece a maneira de segurar o violão na perna direita, né? É muito comum, é muito popular, né? Os violonistas segurarem assim. Principalmente na escola brasileira, tá? É possível também, a gente vai ver muito nas rodas de choro, os violonistas segurarem o violão dessa maneira, tá? Que também é na perna direita, só que eu vou elevar essa parte aqui, ó, mais em direção ao meu lado esquerdo. Aqui eu tenho um pouco mais de mobilidade da mão esquerda, mas a mão direita fica um pouco mais fixa num lugar, tá? E, por último, eu vou falar sobre a postura Tárrega, né? Que é o que eu vou adotar, porque essa é a maneira que eu toco. Mas você que está assistindo, sinta-se à vontade para experimentar várias maneiras de segurar o violão e ver qual é que fica mais confortável para você, tá? É muito importante você ter esse autoconhecimento e experimentar várias maneiras de segurar o violão. Bom, para a postura Tárrega, a gente usa o banquinho, como eu já falei, tá? O banquinho é esse objeto aqui de metal, no caso, pode ser de outro material também. Você pode encontrar em lojas de música, tá?
Só que não precisa ser esse aqui, tá? Você pode utilizar qualquer outro objeto para improvisar, se você não tiver um. É possível fazer isso, tá? Eu mesmo já usei tijolos quando não tinha um. Então, sinta-se à vontade para improvisar nesse sentido também, tá? Então, o Francisco Tárrega foi um violonista espanhol, né? Foi um compositor, maestro muito importante, né? Para trazer o violão para a cena musical de concerto. Então, muitos violonistas se influenciaram pela maneira do Tárrega de tocar também, né? Então, essa postura de apoiar o violão na perna esquerda e o uso do banquinho é bem tradicional, né? Eu vou sugerir para vocês que experimentem o seguinte. Vamos utilizar um acorde que vocês provavelmente já aprenderam no curso básico. Um Ré maior, tá? Vamos experimentar tocar esse Ré maior deslocando a mão esquerda por todo o braço do instrumento. E assim a gente vai ter uma noção da mobilidade, do conforto e da ergonomia, que foram os pilares que a gente pensou. Ó, seria isso, ó. Então, eu sugiro que você faça isso utilizando todas as maneiras possíveis de segurar o violão e veja qual que você se sente bem e de maneiras que você possa continuar, tá bom? Bom, para a gente poder se comunicar bem, a gente vai precisar seguir uma nomenclatura, tá? Uma nomenclatura para os dedos das mãos. Então, começando com a mão direita, tá? A gente vai ter as iniciais dos dedos, tá? Então, P de polegar, I de indicador, M de médio, A de anular. Em alguns tratados, alguns autores vão chamar o mínimo de CH, tá? Que vem do espanhol, chiquito, mas no caso a gente vai se ater mais a esses 4 dígitos aqui. P, I, M, A. Para a mão esquerda, tá? A gente vai usar números. Então, o indicador vai ser o dedo 1, o médio vai ser o dedo 2, o anular o dedo 3 e o mínimo dedo 4, perdão. Agora, falando um pouco sobre como posicionar a mão direita, tá? Vamos pensar numa postura inicial, digamos assim, de mão direita. A gente vai colocar o polegar descansado na sexta corda, o indicador na terceira, o médio na segunda e o anular na primeira, tá? E a gente vai ter essa postura, a gente não vai tocar, só aproxime os dedos até as cordas e vamos pensar em alguns aspectos aqui da postura. É importante a gente não tensionar, tá, os punhos, tá? Aqui no caso o punho da mão direita. Esse tipo de curvatura exagerada pode atrapalhar um pouco, tá? Porque você vai ter um desvio do tendão e vai perder um pouco de mobilidade. Então a gente vai tentar deixar o punho levemente só curvado. Não precisa ser reto, não precisa ser reto assim e não precisa ser muito curvado, tá? Uma leve curvatura já é o suficiente. Atenção ao antebraço, tá? Para não forçar demais o antebraço também, isso pode gerar a limitação dos tendões que vai comprometer a sua mobilidade também. Então, manter o antebraço de maneira levemente encostada é um aspecto importante, tá bom? Vamos pensar um pouquinho agora sobre como colocar a mão esquerda.
tá? Vou pedir que você coloque dedos 4, 3, 2, 1 aqui na nona posição, tá? Então, 12, 11, 10, 9. Sem precisar tocar, a gente vai só levar os dedos em direção à corda sem pressionar demais, tá? Vamos pensar agora sobre o punho da mão esquerda, tá? É importante também que a gente não faça crie muita tensão, curvando demais o punho, tá? Esse movimento ele vai ser usado em situações específicas, tá? Mas de praxe a gente vai tentar manter o punho relaxado. Sobre o cotovelo, é importante a gente pensar que ele funciona como um centro de gravidade, tá? Ele vai guiar a movimentação da mão esquerda. Então, a gente não pensa a movimentação movendo demais o cotovelo. O cotovelo, ele normalmente fica... A gente pensa num centro de gravidade e ele vai guiar a movimentação da mão esquerda, tá? Vamos fazer 2 exercícios, tá? Que não são exercícios para pensar a questão da mobilidade dos dedos diretamente. A gente vai tentar fazer esse exercício prestando atenção na postura, na maneira como a gente coloca as mãos. Primeiro vamos pensar em cordas soltas, tá? Para a gente ver a mão direita. Então, mais uma vez, aquela postura inicial, tá? Polegar na sexta, indicador na terceira, médio na segunda e anular na primeira. E a gente vai fazer simplesmente P, I, M, A. É importante a gente pensar a movimentação dos dedos também, mas tentando não afastar demais os dedos das cordas. Então, esse tipo de movimento muito grande não vai ser interessante por enquanto, tá? Agora vamos introduzir a mão esquerda nesse mesmo exercício, tá? Que seria o nosso segundo exercício aqui. A gente vai usar de novo essa ideia de 4, 3, 2, 1 a partir da 12ª casa e a gente vai tirando um dedo a cada sequência, dessa forma. Então é isso, pessoal. Nessa aula a gente falou sobre os aspectos relacionados a como segurar o instrumento, aspectos posturais. A gente estabeleceu aqui a nomenclatura que a gente vai usar durante o curso, tá? Como sugestão de prática, eu vou deixar para vocês experimentarem as várias possibilidades que a gente apresentou aqui, tá? Testar com os acordes que você já sabe, as melodias que você já sabe, ao longo de todo o braço do instrumento e ver qual é que se adapta mais à sua maneira de tocar, tá bom? Espero que tenham gostado e até a próxima.